Olá, amigos. Espero que todos estejam bem. Quero agradecer o convite para participar desse primeiro ciclo de palestras da Vinha do Senhor na Confraternização Espírita Baiana. Saudando a todos em nome de Ramon, mas estendendo a saudação a todos os companheiros da Confederação, para que possamos juntos aqui trabalhar a mensagem do Mestre e que espero que tenhamos alguns minutos de inspiração e de troca de pensamentos em torno dessa mensagem luminosa que Jesus nos trouxe. A ideia é falar sobre, o tema é remodelando a minha vida. De que maneira que nós podemos, a partir desse momento de dificuldade que vivemos, de que maneira que podemos, no futuro, viver? De que maneira que podemos estabelecer uma nova maneira de prosseguir, uma nova maneira de aproveitar o tempo da melhor forma possível? Eu, para estudar sobre esse tema, fiz uma busca, a princípio, sobre de que maneira que nós enxergávamos o mundo antes do problema da pandemia que surgiu. Como em 2019, como em 2018, nós enxergávamos a situação do nosso planeta. E fui percebendo em palestras minhas, em palestras de outros companheiros da doutrina, o que eles falavam, o que nós falávamos, qual era o sentimento que nós tínhamos. Então, desde aquela época, desde 2018, talvez até antes, se falava que vivíamos um momento histórico, um momento de transformações profundas. Se percebia que havia um sentimento de angústia, de desesperança, de tristeza, de falta de sentido, e que disparavam naquele tempo o número de almas que desistiam da vida. Então o planeta já vinha vivendo, e toda a sociedade já vinha vivendo esse período de dificuldades. Tínhamos o sentimento que precisávamos cuidar de nós, uns dos outros, para podermos seguir em frente, fortalecendo-nos para enfrentar a vida. Afinal de contas, a vida que hoje vivemos foi construída por nós mesmos. Mas tínhamos que ter, e temos que ter, a certeza de que o destino da humanidade, apesar de construído por nós mesmos, não está apenas nas nossas mãos. Segue, sobretudo, nas mãos de Jesus. Jesus que nos conduz de forma amorosa, de forma segura, convidando-nos à transformação, convidando-nos a participar da sua mensagem, participar do seu ideal. Então precisamos ter essa confiança em Deus, essa conexão profunda. Isso dizíamos antes de vivermos a pandemia. No momento atual, fui pesquisar o que falam os filósofos, principalmente os mais conhecidos, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, Pondé. Pondé nem vou relatar, porque Pondé tem uma visão muito pessimista e acha que nada vai mudar e que não há nenhuma transformação possível a partir desse momento que vivemos. Mas Karnal e Cortella, em especial Mário Sérgio Cortella, vai nos dizer que há um ciclo que se fecha e que sempre que há um ciclo que se fecha, há uma tendência às pessoas fazerem revisão da vida, revisão daquilo que tinham cultivado até aquele momento, como uma mudança de ano, como quando fazemos aniversário. Um movimento que caracterize uma etapa sempre faz com que a gente possa olhar para perceber o que deixamos para trás, o que levamos conosco. Então esse tempo é um tempo muito importante para o nosso autoconhecimento. Vai dizer também, Mário Sérgio Cortella, que temos que ter cuidado com o autoconhecimento, porque é perigoso, tem muitas surpresas quando vamos conhecer a nós mesmos. Nem sempre pode-se apreciar aquilo que se enxerga em nós mesmos. Vemos hoje, nesse momento de pandemia, em que as pessoas têm dificuldade de conviver com um ilustre desconhecido, que somos nós
Nós mesmos somos o ilustre desconhecido, porque nos ocupávamos tanto, saíamos, passeávamos e, de repente, precisamos ter uma convivência mais estreita, mais profunda com nós, conosco, os ilustres desconhecidos, né? Então, temos que perceber também com carinho, porque não devemos ser rígidos na análise de nós mesmos, nós precisamos saber quem somos, fazer a aceitação de quem somos e compreender que a partir dessa aceitação, aquilo que nós vemos que não nos agrada, cabe-nos seguir adiante, cabe-nos transformar, mas de forma suave, lenta e felizes, porque já chegamos nesta condição que hoje nos encontramos. Mas Mário Sérgio Cortella vai dizer que é fundamental para o futuro que se encontre um sentido da vida. Diz ele que o sentido da vida não está escrito e que o sentido da vida é inventá-lo, é construí-lo. É uma postura filosófica interessante, inventar um sentido para a nossa vida, inventar um significado à nossa vida. Mas será que não está escrito? Será que esse sentido da vida, a doutrina espírita, já não nos apresenta? Será que nós não podemos perceber esse sentido da vida a partir de tudo que já conhecemos na doutrina espírita? Então vamos buscar, não os filósofos do plano do mundo material, vamos buscar os filósofos do espiritismo, vamos buscar aquilo que nos dizem Leon Denis. Leon Denis foi, dizem, o continuador, mas não foi o continuador só do espiritismo, foi o consolidador. Ao final da vida, Leon Denis foi aclamado por todos os espíritas como presidente da Federação Espírita Internacional. Leon Denis tem obras fabulosas que subsidiam tudo aquilo, complementando tudo aquilo que os espíritos colocaram no Livro dos Espíritos, e obras que trazem uma condição de compreensão da sociedade muito interessante para todos nós, compreensão de nós mesmos. Outro filósofo que escreve muito sobre as questões religiosas, que é Emmanuel, mas Emmanuel também é um filósofo. Emmanuel também nos coloca posicionamentos que realmente são como abraçar uma filosofia, uma ideia filosófica. Então vamos ver o que nos dizem, por que chegamos nessa condição atual. Qual é o problema no qual estamos inseridos? Por que nos colocamos dentro desse problema? O que fez com que a sociedade pudesse estar dessa maneira aturdida, pudesse estar sem esperança, pudessem muitas pessoas desistir da sua existência, da sua vida? Porque o que nos levou a isso? Então, Leon Denis vai nos dizer que a educação que se dá às gerações, o problema da educação é fundamental na nossa sociedade. A educação que se dá às gerações é complicada, porque não lhes esclarece o caminho da vida, não lhes dá a têmpera necessária, a força necessária para as lutas da existência. Nós percebemos isso, a fragilidade dos espíritos, a fragilidade daqueles que conhecemos, que chegam muitas vezes às portas do centro espírita para o atendimento fraterno, com uma fragilidade muito grande. Às vezes um problema que, no nosso entendimento, é um problema simples, é um problema pequeno, mas aquele problema desestrutura a personalidade de tal maneira que ela não tem forças de seguir, de continuar. Leon Denis vai dizer que o ensino clássico ele é excelente no cultivo e no ornamento da inteligência, embelezando a nossa inteligência, mas não inspira a ação, o amor e a dedicação. Diz ele que é preciso preparar os espíritos, então, para os combates da vida presente e também os combates das vidas anteriores que surgem, das vidas anteriores que trazemos em nós para solucioná-los também. Que é preciso ensinar o ser humano a conhecer-se, a desenvolver-se com vista aos seus fins. E aí Leon Denis, mais à frente, vai dizer quais são os fins. Ensinar as forças latentes que nele dormem, porque todos nós somos fruto de muitas existências. Aqui vivemos uma personalidade
Mas a nossa individualidade, nosso espírito imortal, condensa o substrato de inúmeras existências. E todo esse conteúdo nós conseguimos absorver a partir da intuição, a partir da reflexão, da meditação. Então a gente tem que compreender que somos muito mais do que aquilo que conhecemos de nós mesmos. Essas forças latentes, nós podemos nos apropriar dela. A evolução é gradual e progressiva. Isso é a lei da vida. E a sociedade nada mais é, porque quando vemos a sociedade doente, muitas vezes nós atacamos, nós criticamos a sociedade, mas a sociedade nada mais é do que o conjunto das famílias. É um tecido formado pelas células familiares. E as famílias nada mais são do que aquele agrupamento dos indivíduos. Então, quando você pensa em mudar a sociedade, nós temos que mudar o indivíduo. O indivíduo muda a família muda a sociedade. Muitos espíritos superiores e nobres que nos aconselham a mudar o mundo nos ensinam que, se queremos mudar o mundo, devemos começar mudando a nós mesmos. Madre Teresa de Calcutá também disse certa feita num discurso importante na Organização das Nações Unidas, que você quer mudar o mundo, comece amando a sua família, amando a si mesmo e amando aos seus familiares. Emmanuel vai nos dizer que esse problema é criado pelo tóxico do intelectualismo. Mentalidades que trabalham em função do desaparecimento das noções religiosas no coração dos homens, saturadas de ciência, trabalhadas por ideias excêntricas, e que essa sociedade pede uma educação sem Deus, o afastamento das esperanças numa outra vida. Mas diz Emmanuel que nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação pode roubar do mundo a ideia de Deus e da imortalidade do ser. É uma ideia que não pode ser retirada de nós. Por mais que nós estejamos anestesiados para ela, essa ideia ela é muito mais profunda, porque de forma intuitiva sabemos que vivemos muitas experiências. E a ideia de Deus também está construída há milhares de anos. O Homo sapiens, o Homo erectus já faziam enterros rituais. Aqueles que morriam, eles já abriam uma cova, colocavam lá aquele ser, aquela criatura, junto com eles seus colares de dentes, de presas, suas armas, aqueles objetos que eram os objetos mais caros já eram enterrados, como se já tivessem, desde aquela época, 70 mil anos atrás, já tivessem 100 mil anos atrás, já tivessem talvez até mais, 100, 200 mil anos atrás, já tivesse esse entendimento de que a vida prossegue, de que aquele ser morreu o corpo, mas ele prosseguirá, tanto que deixam junto dele, junto àquele ritual do enterro, de colocação do seu corpo, deixam junto do seu corpo aquilo que eram os seus objetos mais caros para que ele pudesse seguir adiante. Então, essa intuição de que a vida continua, ela persiste, ela está presente em nós há milhares e milhares de anos. E por quê? Como chegamos até essa situação atual em que a educação está desvirtuada, trabalhando com essas ideias excêntricas e tirando a noção de Deus e a noção de imortalidade da alma? Como nós chegamos até aqui? Leon Denis vai dizer que as religiões contribuíram muito positivamente para a educação humana. Elas puseram um freio nas paixões violentas, elas puseram um freio à barbárie das idades do ferro e gravaram uma noção de moral no íntimo das nossas consciências. A estética e a beleza religiosa criou obras-primas
estátuas, quadros belíssimos, construções, músicas, cantos. Tudo isso contribuiu para a nossa evolução espiritual, porque nós evoluímos espiritualmente também pela apreciação do bom, do belo, da arte, contribui para a nossa evolução espiritual. Mas diz ele que o erro religioso não pertence a essa ordem estética. Mas o erro consiste em colocar a religião em moldes, em dogmas estreitos, moldes rígidos, porque o movimento é a lei da vida. Tudo que acreditávamos há 100 anos se altera. Nós temos que estar abertos. Allan Kardec colocou na codificação que o Espiritismo deveria caminhar par a par com a ciência. Aquilo que a ciência trouxesse como uma nova verdade deveria ser incorporado no Espiritismo, porque a sociedade avança e a Igreja, através de seus dogmas, seus moldes muito rígidos, ela foi ficando defasada, foi ficando atrasada. Então, foi criando uma fé cega. E a fé cega leva as pessoas à falta de fé, à incredulidade. Então, aí, quando se deixa de acreditar naqueles dogmas muito estreitos, o materialismo faz a sua obra. O materialismo começa a se apresentar e como algo interessante. E nós só vamos verdadeiramente nos libertar do materialismo quando tivermos plena consciência do mal que ele causa à nossa sociedade. Porque o verdadeiro cristianismo era uma lei de amor e de liberdade. Foi transformado numa lei de medo e de escravidão. Daí se afastam os pensadores, as pessoas mais inteligentes, aqueles que têm uma capacidade de influência nas massas muito grande, formadores de opinião, acabam se afastando do pensamento cristão e vai enfraquecendo o espírito religioso da sociedade como um todo. Essa perturbação vai fazer com que o materialismo ganhe mais terreno. E a moral do materialismo se apresenta como uma moral científica e vai proclamando a necessidade da luta pela vida, vai proclamando o desaparecimento dos fracos e a seleção dos fortes. Essa visão vai se tornando uma visão soberana, tanto na vida pública quanto na vida privada. Na verdade, na vida privada é normal que uma empresa faça a seleção dos fortes em detrimento dos fracos. Mas na vida pública, isso não deve prevalecer, porque os governos, as entidades públicas têm que fazer ao contrário disso, a proteção dos fracos. O estabelecimento de condições para que os fracos possam se fortalecer ao longo da jornada. E o materialismo vai deixando em todos nós uma ideia de que o que é importante é a conquista do bem-estar e do prazer, do gozo físico. Emmanuel vai dizer também que o utilitarismo é o mal da nossa sociedade. O utilitarismo é essa maneira de agir sempre de forma a produzir a quantidade maior de conforto e bem-estar para nós. Então, esse materialismo se insinuou de tal forma que a gente precisa ver de que maneira que nós devemos tratar, de que maneira que nós devemos nos relacionar com o materialismo. Para que a gente possa ter essa ideia do materialismo e de que maneira que nós podemos tratar e nos relacionar com ele, eu vou contar uma história zen, da tradição zen, que é uma história sobre o apego, porque hoje nós estamos verdadeiramente apegados ao materialismo. Então é a história de um mosteiro zen, em que um dia morreu o guardião daquele mosteiro. O mestre, então, do mosteiro convoca os discípulos e diz: o primeiro que conseguir resolver o problema que eu vou apresentar assumirá o posto de guardião. Todos eles tinham interesse de assumir aquele posto de muita honra, de serem, então, guardião, o novo guardião daquele templo. Todos interessados, o mestre, então, leva-os para uma sala, coloca no centro daquela sala,
onde tinha uma mesa, uma grande mesa. No centro daquela mesa ele coloca um vaso de porcelana raro, com uma rosa amarela de uma beleza extraordinária, no centro da mesa. E diz a eles: aqui está o problema. Todos aqueles discípulos ficaram olhando aquela cena, aquela mesa no centro daquela enorme sala, um vaso belíssimo, de valor inestimável, com uma maravilhosa flor no centro do vaso e da mesa. O que representaria? Qual seria o enigma? O que fazer? Pensavam os discípulos. De repente, um dos discípulos pega uma espada, olha para o mestre e se dirige ao centro da sala e, com um só golpe, ele destrói aquele vaso belíssimo, de valor inestimável, com aquela flor maravilhosa, destrói tudo. E aí o mestre diz: você é o novo guardião. Porque não importa que o problema seja algo lindíssimo, se for um problema, precisa ser eliminado. Então, na verdade, o que nós queremos ilustrar com essa história é que o materialismo é esse vaso belíssimo no centro da sala, que nos traz tanto conforto, nos traz tanto bem-estar. Nós estamos tão apegados às belezas que, através dele, do materialismo, nós conseguimos nos apropriar, que ele se apresenta exatamente com aquele vaso muito bonito. Mas a proposta não é que nós saiamos com uma espada para destruir o materialismo, que nós nos desliguemos completamente do materialismo. A proposta é diferente. A proposta é que a gente possa, nessa grande mesa, pegar aquele vaso do materialismo, de valor inestimável, com uma flor maravilhosa, chegar ele para o lado e, ao mesmo tempo, colocar um outro vaso com valor inestimável, uma flor belíssima também, no outro lado da mesa. De forma que aquela mesa possa conter dois vasos, ambos de valor inestimável, ambos como uma flor maravilhosa que nós apreciemos e que nós queremos manter em nossa existência. Manter contato com essas flores e com essa beleza em nossa existência, sendo uma flor do materialismo, mas a outra flor, a flor da espiritualidade. A proposta é que a gente saiba equilibrar a flor do materialismo com a flor da espiritualidade. O equilíbrio deve ser o nosso objetivo, para que nós possamos nos livrar do problema, porque o problema não é o materialismo em si, é o excesso. O problema é só o materialismo, é a falta de equilíbrio que vivemos hoje. Sócrates vai dizer que o filósofo não procura o prazer, mas ele aceita o prazer suavemente quando se lhe apresenta, porque na vida, tanto há o prazer quanto a dor. Nós temos que saber aceitar um e aceitar o outro quando eles se apresentam para nós. Mas não ficarmos de forma intensa, só buscando o prazer de forma intensiva o tempo todo na nossa existência. Então a gente precisa remodelar a vida, remodelar a existência que temos carregado até hoje. E de que maneira que nós podemos remodelar a nossa vida? Conhecendo quem somos, conhecendo quais são os nossos maiores problemas. Quais são os problemas que mais nos afetam? Esses problemas vêm atingindo filosoficamente a humanidade há muitos anos. O principal problema é saber qual a natureza da nossa personalidade. Quem somos? O segundo problema é, sabendo, a partir do momento que soubermos quem somos, sabermos se somos suscetíveis à morte. Podemos sobreviver à morte? Para onde vamos? E depois, o terceiro problema, que também afeta a todos nós, é saber qual é o sentido da existência. Para que vivemos? Mas não é aquele problema que Mário Sérgio Cortella apresenta, que possamos criar um sentido de forma aleatória para a nossa existência. É saber qual é o sentido real, qual é o sentido que o Espiritismo traz para a nossa existência.
Porque a alma, ela é imortal. O nada não existe, nada pode ser aniquilado. A matéria, quem somos? Somos espíritos. A matéria não pode gerar as qualidades que ela não tem. Átomos não podem representar a inteligência, o gênio, o amor, a caridade sublime. Como explicar nossa consciência a não ser pelo espírito? Quem somos? Somos espíritos. Porque o organismo material não é o princípio da vida e das faculdades. O organismo material é o limite. Tanto é o limite que não trazemos memórias das outras existências que estão presentes na nossa individualidade. No nosso perispírito está presente todas as memórias das nossas existências. Nós não podemos trazê-las, porque o cérebro do nosso corpo físico é o cérebro dessa existência. Ele não tem esses conteúdos nele, mas o cérebro do nosso perispírito tem todos esses conteúdos armazenados. O cérebro é um simples instrumento que serve ao espírito para registrar as sensações, né? A matéria, ela não organiza, diz Emmanuel para a gente. Ela é organizada. É apenas uma modalidade de energia distribuída no universo que fica submetida à força, à injunção do espírito. É o espírito que pega aquela energia, aquela vibração presente no universo e com a sua mente, com a sua capacidade de organizar, produz a matéria. No universo, só o espírito representa esse elemento uno, simples, indivisível e, logicamente, indestrutível, imperecível e imortal. O espírito é essa individualização do princípio inteligente. Cada vez mais, nós vamos descobrindo que a matéria não existe de fato. A matéria, ela é uma vibração congelada, uma vibração condensada. E o espírito é que tem a propriedade de congelar, condensar e produzir assim a matéria. Nós também não somos só a nossa consciência. Nós somos muito mais. Nós temos o consciente, nós temos o inconsciente, o ego. Camadas profundas e obscuras e inacessíveis estão dentro de nós. A partir das experiências do hipnotismo, do espiritismo, foram projetadas alguma luz no ser para que ele pudesse ter essa percepção. A Joana de Anjos, com a série psicológica, ela vai fazer com que a gente possa, através dos seus ensinos, aprender a se conhecer, como sendo a primeira das atividades que nós devemos realizar. Depois, como segundo ponto que ela enaltece, que ela realça, é aprender a viver com autenticidade. Temos que ser uno, temos que ser a mesma pessoa o tempo todo, porque não temos boa memória para ficar representando diversos papéis. Temos que fazer a aceitação de quem nós somos e viver com autenticidade, viver de forma íntegra, para não criarmos uma cisão na nossa personalidade que vai se transformar num conflito. E depois nós temos que aprender a ser. No sentido de aprender a ser, no sentido de conviver conosco. Conviver com nós mesmos e, a partir daí, fazer a convivência com os outros. É muito difícil essa convivência com o outro se não soubermos conviver conosco. Nós somos uma vibração. O espírito é uma centelha divina, destacada do foco divino, que se torna um foco de vibração, que vai variar, aumentar a amplitude e intensidade consoante com o grau de elevação do ser. A alma, livre do corpo terrestre, torna-se com a memória aumentada, se apropria de todos aqueles conteúdos da personalidade. Mas todos nós temos uma vibração característica. Essa vibração que nos define, essa vibração que define quem somos do ponto de vista espiritual. E todos nós temos uma vibração particular e diferente. Cada um tem seu movimento próprio, cada um tem seu ritmo,
que é a representação do seu poder dinâmico, do seu valor intelectual, da sua elevação moral, da sua capacidade de emitir aquilo que já conseguiu criar em si mesmo. Né? Então, cada um de nós é diferente, cada um de nós realizou trajetórias completamente diferentes para chegarmos hoje à condição que hoje temos. E muitas vezes nós nos paralisamos porque nós observamos o caminho do outro, nós observamos as realizações do outro e nós fazemos a comparação com o outro e não fazemos o trabalho de aceitação. Nós precisamos fazer esse trabalho de aceitação, sabendo que hoje nós vivemos a nossa melhor condição espiritual. Nós vivemos o ápice da nossa escalada evolutiva. Estamos no ponto mais alto da nossa condição evolutiva e caminhando rumo à evolução. Para que a gente possa entender que cada um tem seu ritmo, que cada um tem a sua caminhada, cada um está fazendo aquilo que pode. Vou contar uma outra história zen, uma outra história agora de um samurai. Tem um samurai conhecido por sua nobreza, por sua honestidade. Ele foi visitar um monge também para buscar conselhos. Assim que ele entrou no templo, aquele monge rezava e ele se sentiu inferior e concluiu que, apesar de toda a sua vida ter lutado por justiça e paz, não tinha sequer próximo ao estado de graça do homem à sua frente. Não estava sequer perto daquele estado de graça e de iluminação daquele homem à sua frente. Aí ele fala com aquele monge: por que razão estou me sentindo tão inferior a si? Já enfrentei a morte diversas vezes. Defendi os mais fracos. Sei que não tenho nada de me envergonhar. Entretanto, ao vê-lo meditar, senti que a minha vida não tem a menor importância. Espere, diz para ele aquele sábio. Assim que eu tiver atendido todos os que me procurarem hoje, eu te dou a resposta. Durante todo o resto do dia, aquele samurai ficou sentado no jardim do templo a olhar as pessoas que entraram e saíram à procura daquele sábio em busca de conselhos. Viu como aquele monge, aquele sábio, atendia a todos com a mesma paciência, com o mesmo sorriso iluminado em seu rosto. Seu estado de ânimo, o do samurai, ficava cada vez pior. Nascido para agir, não para esperar, não para reflexionar. De noite, quando todos já tinham partido, ele pergunta àquele sábio: agora pode me ensinar? O mestre, então, aquele sábio, pede que ele entre. Conduz ele até o seu quarto. Lá tinha um espaço aberto, como uma varanda, aberta para a floresta, aberta para o céu. E a lua cheia brilhava. Todo aquele ambiente inspirava uma profunda tranquilidade. Aquele sábio então lhe diz: estás a ver a lua, como ela é linda? Ela vai cruzar todo o firmamento. E amanhã o sol tornará de novo a brilhar. Só que a luz do sol é muito mais forte e consegue mostrar os detalhes da paisagem que temos à nossa frente. As árvores, as montanhas, as nuvens, o colorido especial de cada detalhe. Tenho contemplado os dois durante anos e nunca escutei a lua dizer: por que não tenho o mesmo brilho do sol? Será que sou inferior a ele? Aquele samurai, impactado pela pergunta, lhe diz: claro que não. A lua e o sol são coisas diferentes e cada um tem sua própria beleza. Não podemos comparar os dois. Não há como comparar os dois. Então aquele sábio lhe diz: então tu sabes a resposta. Somos duas pessoas diferentes, cada qual a lutar à sua maneira por aquilo que acredita.
e a fazer o possível para tornar este mundo melhor. O resto são apenas aparências. Assim somos nós, meus amigos. Cada um de nós uma vibração que deixou de ser princípio espiritual, adquiriu a condição de espírito, com E maiúsculo, dentro do mundo do livre-arbítrio, responsável por aquilo que faz, colhendo os frutos de si mesmo, fazendo escolhas, cada um escolhas diferentes. E ninguém é igual a ninguém, ninguém pode desejar o caminho do outro, cada um tem a sua própria maneira de caminhar. Cada um de nós tem o seu próprio ritmo, cada um de nós tem a maneira e o objetivo, todos chegaremos lá. Porque assim como a semente de uma árvore já contém ali todas as informações para que aquela árvore possa crescer e produzir frutos, assim também somos nós. Assim também a centelha divina, o Espírito que nos anima, também tem ali todas as características da semente, todas as características, todo o mapa que nos levará à condição de espírito evoluído. Nosso espírito, assim como a semente, já tem a condição de anjo definida, a condição de anjo que seremos ao longo do tempo. E para onde vamos? Nós precisamos passar por vias escuras, revestir formas, animar organismos diferentes, sair de cada existência, deixando o nosso vestuário, que é o nosso corpo, perecer. E prosseguimos numa marcha ascendente, onde vamos caminhando com direção ao fim da perfeição. O fim é o aperfeiçoamento, por meio do trabalho, por meio do esforço. O adiantamento é a nossa obra. E para que vivemos? A matéria é um obstáculo útil, provoca esforço, desenvolve vontade, contribui para a ascensão, impondo-nos necessidade de trabalhar. Sem dor não se conhece a alegria, sem sombra não se aprecia a luz, sem a privação, como saborear o bem adquirido. Sem a sombra que vivíamos antes da doutrina espírita, antes dessa mensagem luminosa, como poderíamos conhecer toda essa beleza que hoje temos contato? Então, é por isso que nós encontramos as dificuldades ao nosso lado. Essa é o espírito moldando a matéria estimulando a matéria, fazendo com que a gente seja, de certa maneira, estimulado. Porque a experiência vai mostrar para a gente que ninguém, em nenhuma fase da nossa vida, nem nós mesmos, em nenhuma fase da nossa vida, tudo estava perfeito, tudo estava bom. Se a gente não tem problema de saúde, não tem problema de dinheiro, a gente vai ter de relacionamento, vai ter de família. Quem não tem nenhum problema de família, relacionamento, saúde, dinheiro, e se tem alguém que não tem problema nenhum nesse momento, pode esperar que vai chegar. Porque as circunstâncias vão se alterando como desafios. Desafio para que a gente possa adquirir e conquistar nosso equilíbrio emocional, conquistar uma condição de inteligência superior, conquistar uma condição de integridade psíquica. Então, a experiência no corpo físico é uma experiência educativa, que vai fazer com que a gente vá, a partir de todos esses estímulos, fazendo a nossa renovação, fazendo a nossa transformação. Esse desafio é para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa aprender coisas novas, saindo daquela zona de conforto e reinventando a nós mesmos, nos transformando. A gente tem que se renovar. A morte, nós sabemos que não existe. Guimarães Rosa, no livro Grandes Sertões Veredas, várias vezes o personagem Reobaldo dizia: viver é muito perigoso, viver é muito perigoso. Certa feita, num dos momentos, ele vai dizer: viver é muito perigoso, acaba sempre em morte. É verdade. A vida aqui no plano material acaba em morte. Mas o que são os mortos? Os mortos são os vivos do céu. Sócrates, a partir do seu julgamento, foi obrigado a tomar o veneno, e a partir do momento que toma o veneno, ainda fica discutindo, filosofando com os seus discípulos
sobre o que acontecia depois da morte, sobre a continuidade do ser, a imortalidade da alma. E, em certo momento, os discípulos perguntam para ele como ele queria ser enterrado. E ele vai dizer: enterrai-me como quiserdes, se puderem se apoderar de mim, ou seja, eu não estarei mais lá. O meu corpo podem fazer o que vocês quiserem. Se puderem me pegar, mas não me pegarão, porque lá não mais estarei. A morte é uma simples mudança de estado, uma destruição dessa forma frágil, que já não proporciona para nós, às vezes, a condição necessária para o nosso funcionamento, com vistas à nossa evolução. Às vezes, nós morremos porque é o melhor para nós. Tudo que Deus nos faz é para o nosso melhor, é com vistas a essa nossa evolução, né? Então, mas também não tenhamos pressa. Chico Xavier vivia na cama, já sem poder psicografar, sem poder ir no centro, sem poder nem levantar de sua cama. E falava para Emmanuel: Emmanuel, talvez fosse melhor que eu desencarnasse. Emmanuel vai dizer a ele: nem pense nisso. Desde o momento que você ainda possa fazer uma prece por alguém, você está tendo uma encarnação que está sendo útil. Está sendo útil aqui na encarnação. Então a gente não deve temer a morte, mas assim, nos esforçarmos para compreendê-la, preparando-nos para ela, pela beleza, assim, pelo estudo, pela conquista de uma beleza moral que possa nos levar ao plano espiritual mais sutil, mais elevado, de maior beleza, né? Então, a gente, para concluir, queria dizer que assim, a gente precisa remodelar a nossa vida com esses entendimentos fundamentais. Primeiro, quem somos nós? Somos espíritos imortais em trânsito da animalidade para a angelitude. Espíritos imortais. Nada nos atinge, nossa vida prosseguirá. Para onde vamos? Vamos para o plano espiritual que nossas concepções e nossas realizações nos levarão. Seguindo, vamos também continuar nossa caminhada de aperfeiçoamento, nossa caminhada de evolutiva. E qual o sentido da nossa existência? O sentido não é criar um sentido, inventar um sentido. O sentido da nossa existência é o aperfeiçoamento através do esforço e da vontade para superarmos os obstáculos que a matéria nos impõe com o objetivo da nossa renovação. Então, esse é sim o sentido da nossa existência. Superar todos esses obstáculos com essa consciência de que todos esses obstáculos são instrumentos que nos produzem a própria evolução, né? E Jung vai dizer que, certa feita, numa entrevista, foi perguntado se ele acreditava em Deus. E ele disse: eu não preciso acreditar. Eu sei. E assim também nós. Nós, de posse de todos esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, também não precisamos acreditar em Deus, nós sabemos. Também não precisamos acreditar no plano espiritual, nós sabemos. Também não precisamos acreditar na evolução e no aperfeiçoamento. Nós sabemos que o aperfeiçoamento se dará a partir do nosso trabalho, do nosso esforço. Porque o Filho de Deus, onde está, ele é luz. Nós podemos contribuir sendo luz onde nós estivermos. No seio da nossa família, nós podemos ser aquele que aclara, aquele que esclarece, aquele que ajusta, aquele que serve, aquele que trabalha, aquele que coopera. Filho de Deus, onde está, ele é luz. E o Espírito consciente, onde está, ele é serviço, que a gente possa remodelar a nossa vida, no sentido de sermos luz onde estivermos e serviço também consciente onde estivermos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Parabéns pelos 93 anos, pelos 83 anos, divulgando a paz e a luz da confraternização espírita baiana. Que Jesus continue abençoando a confraternização, seus dirigentes,
todos os frequentadores, para que possamos, sempre servindo ao Mestre Jesus, fazer aquilo que já podemos fazer de melhor. Que Deus abençoe. Muito obrigado.